Olá, boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo jóia. Então, vamos lá, como é de praxe, eu gostaria de primeiramente agradecer a Carol, que aceitou o convite, de brindar a gente com essa conversa, né? E apresentar a convidada para vocês. A gente tem uma colinha aqui do lado, né? Porque é muita informação. Carolina Gual é licenciada em História pela Unicamp, tem mestrado em História pela USP e é doutora em História pela Unicamp, com estágio de doutoral, feito em Paris, Sorbonne, Paris 1, Sorbonne. Tem pós-doutorado, fez estágio de pós-doutorado na Unicamp também. Atualmente é professora colaboradora e pesquisadora em História Medieval do Departamento de História da Unicamp. Coordena um projeto juntamente com um colega da URGS, o professor Igor, né, Teixeira. É pesquisadora do LEME, do Laboratório de Estudos Medievais, da Unicamp, né, Carol? É Sim. pesquisadora do Centro de Estudos em Ciências Sociais da Religião da Escola de Estudos Sociais de Paris. E as principais temáticas ou as principais áreas de pesquisa da Carolina Gual são História Medieval, com discussões sobre direito canônico medieval, relações de poder e autoridade, papado, casamento e literatura medieval. E o tema da live é justamente literatura cortês e representação do feminino. Carol está muito mais do que à vontade com o tema, né, Carol? Como é que você chegou nisso? Como é que você chegou em literatura medieval, tendo todo o teu percurso na história? Como é que foram teus primeiros passos nesse universo? Como é que é trabalhar com uma literatura em outro estágio linguístico? Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a Dani e o pessoal do Poema pelo convite, né? Estou muito feliz de participar, tenho acompanhado as lives que vocês têm feito, acho um trabalho muito legal e importante para a gente conseguir estabelecer um diálogo, né, com mais gente, conversar sobre esses temas que nos fascinam e a gente espera que fascine o público também, né? É curioso mesmo, né, que eu tenha ido para começar a trabalhar com literatura, porque eu entrei no curso de História sem nenhuma pretensão em usar documentação literária, né? E o que eu queria era trabalhar questões de gênero. Na verdade, na época eu nem sabia que era gênero, né? Eu achava que eu ia estudar as mulheres na Idade Média. E quando eu abordei o professor de História Medieval na época da Unicamp, que era o professor Carlos Alvão Sobrinho, e falei para ele que queria trabalhar com isso, ele olhou para mim e falou: Ah, não é um tema que eu tenho muita familiaridade, mas o que você acha? Eu estou muito interessada em pensar os usos da literatura como documento histórico. O que você acha de trabalhar com isso? Eu fiquei um pouco intrigada, falei, bom, já que eu quero mexer com o tema, ele está me dando essa opção, então eu comecei, no curso já tinha lido alguma coisa, e aí que eu fui ler essas obras que a gente, de forma genérica, vai chamar de romance de cavalaria, depois a gente vai entrar um pouco mais, né? E achei ali, encontrei ali um universo muito, muito rico, né? Com histórias que são absolutamente fascinantes, né? Quando você aborda elas da primeira vez, você vê por traduções, por adaptações, mas mesmo depois quando você entra nos textos é, originais, entre aspas, né? Nas versões, você vai descobrindo. As histórias são apaixonantes, né? Elas são cheias de intrigas, de reviravoltas, de coisas que a gente não consegue entender muito bem, porque, como você disse, é um código literário diferente, né? São modelos diferentes, inclusive de sociedade, né? Então a gente tem uma certa dificuldade, e essa dificuldade é exatamente o que faz, eu acho, a gente querer ler e estudar mais ainda, né? Então eu acabei começando essas leituras para tratar de uma forma ampla de questões de gênero. Acabei depois fazendo meu mestrado com um foco mais específico nas questões do casamento, e não só de gênero, mas de casamento, usando sempre essa documentação literária, mas aí já de forma comparada com outros tipos de documentação. Foi quando eu comecei a trabalhar com direito canônico e tudo mais. E aí eu confesso que eu acabei abandonando por um tempo essa literatura, porque, e você vai entender bem disso, porque você já me falou sobre isso, Dani. É, eu não sei explicar ainda muito bem porquê, mas existe ainda uma resistência na história
medieval, nas histórias pré-modernas, por assim dizer, né, para usar um termo que a gente tem optado hoje, em trabalhar com a literatura, né? Ou em considerar a literatura. Inclusive, a gente pode entrar na discussão se isso é literatura ou não, né? Há especialistas que não vão chamar de literatura, mas enfim, essas obras que a gente vai chamar de literárias, ficcionais, ninguém tem problema em usar romance do século XIX para fazer análise histórica, mas por algum motivo, para os pré-modernos, isso ainda parece que encontra-se uma certa resistência. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu confesso que eu estava um pouco cansada de ouvir a pergunta assim, mas literatura serve como documento? E eu acabei deixando um pouco de lado, né? E aí eu resolvi voltar ao tema depois que eu comecei a dar aula na graduação e me dei conta, aí eu sempre inseria nas aulas, né? E eu acabei me dando conta que os alunos se interessavam demais pelo tema, tanto pelo viés do gênero, quanto pela literatura, pelo potencial, o que me motivou a voltar no meu mestrado, reescrevê-lo e publicar um livro em cima dele, e acabei mergulhando de volta no mundo da literatura com isso. Uhum. Eu vou pegar várias coisas que você falou aí para a gente continuar. E vou pegar uma coisa que a Claudinha comentou aí do potencial, né, histórico da literatura. E de uma fala que você colocou, que é a discussão, é literatura, né? Como é que é essa relação literatura, história, como é que é lidar com essa documentação, né, pré-moderna, que tem um cunho literário, porque vem dentro de uma tradição literária, né? E se convenciona chamar de romance cortês. Eu confesso que quando eu brinquei com o pessoal, eu falei, vai ser o Clash of the Titans, né? Vai ser a briga de titãs. Porque Carol vem de uma historiografia, né, francesa, e eu venho de uma historiografia alemã, né? No geral, se chama... Vocês adotam, vocês é ótimo, né? Já excluí assim, ótimo, né? Não é? Adotam a terminologia romance cortês. E para a vertente em língua alemã, adota-se a terminologia épica cortês, porque se pensa num contínuo, né, da tradição literária entre a antiguidade e o que vai ser considerado ali depois, a posterior Idade Média. Né? Então, por isso, épica cortês. Fala um pouco mais de romance cortês. Quais são as características do romance cortês? Por que a terminologia romance cortês? Né? O que faz eles serem esse gênero? Bom, a primeira coisa é que gêneros são arbitrários, certo? Eles são definidos, no geral, a posteriori, por gente olhando para trás, e que resolvem agrupar certos conjuntos que identificam algumas características e criam categorias. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem. E aí, puxando uma coisa que você falou muito interessante pelo viés da tradição alemã, de uma vinculação à antiguidade, no caso francês, eu diria que acontece quase que o oposto disso. É quase uma tentativa de ruptura, no sentido de marcar aí um nascimento do francês. E é por isso que eles se chamam de romance de cavalaria. Romance, assim, depois a gente vai ver o que é o romance no século XIX. Isso que a gente tem, e a gente está falando aqui principalmente do século XII, meados do século XII. Então, ali coloca-se por volta de 1140, 1150, 1160, né? Identifica-se o surgimento de um novo tipo de texto, né? O Paul Zumthor, que é um dos grandes antigos já, né, que pensa muito a questão da vocalidade dos textos literários e tudo mais, ele vai usar uma definição muito genérica para romance de cavalaria ou romance cortês, né, dizendo que simplesmente é um termo que a gente usa para essas novas formas poéticas e narrativas que surgem no século XII. Porque você inclui milhões de coisas aí dentro, né? Nem todas são em verso, você tem coisa em verso, você tem coisa em prosa, né? Você tem tipos diferentes de história, mas o que aparece ali como principal característica, que vai dar esse nome de romance na nossa tradução para o português, né? E que em francês é a palavra roman, vem de uma ideia original que é a ideia, o termo que os franceses gostam de usar é mise en roman, que significa colocar em romance ou
em língua romance, língua vulgar, não mais em latim. Então, são textos que não são mais escritos em latim, né? Eles são escritos nessa língua nascente que a gente vai chamar genericamente de francês antigo, né? Que vai se desenvolver depois no francês de fato, né? E o que principalmente os teóricos da literatura francesa, eles vão atribuir a esse gênero, e particularmente a um autor, que é o autor com o qual eu mais trabalhei, que é o Chrétien de Troyes, eles vão chamá-lo de o pai da literatura francesa. Então, aí a gente percebe que existe uma ênfase muito grande na questão. Essa literatura, ela não é uma novidade 100%. Como você disse para o caso alemão, que há uma retomada de traduções antigas, é óbvio que nesses textos também tem. Inclusive, há muitas referências a formatos antigos, né? Inclusive com referência a Troia, a Roma e tudo mais. Há influência de temas que vêm do que a gente chamaria talvez de uma tradição celta, genericamente falando, mas bretã principalmente. Então não é uma novidade total, mas ela surge ali reconfigurada num contexto histórico específico, principalmente de cortes, né? Então, por isso, o cortês, ele vem da ideia de corte, e a ideia do romance é isso, são textos agora escritos em francês. Então, os franceses criam essa categoria quase que para colocar um marco fundador da língua francesa. Se você coloca marco fundador da língua, você, de certa forma, coloca também marco fundador da nação, de alguma forma, né? Então, eles buscam ali, e aí isso é muito século XIX, né? A gente vive falando, em todas as lives a gente fala, que a gente, mais que medievalista, a gente estuda o século XIX, né? Exatamente. Porque a gente está sempre voltando na construção que o século XIX faz da Idade Média, né? Então, você tem isso. E mais ainda, esses chamados romances corteses, eles vão ter, estou vendo aqui o pessoal falando das chansons de gesta, as canções de gesta. Que vai por um outro caminhozinho, né? Exatamente, porque o que a gente tem agora com esse tipo de texto, e o Chrétien de Troyes, por que ele recebe tanta ênfase? Porque ele é um dos primeiros que se nomeiam. A gente conhece o nome, a gente conhece a autoria. A canção do Rolando, por exemplo, não tem autoria definida. Há especulações de quem poderia ter escrito, mas não tem. O Chrétien de Troyes, ele se nomeia no texto. E ele é, pelo menos dos manuscritos do que sobreviveu e chegou até nós, ele é o primeiro a fazê-lo em francês. Tá? Que vai ganhar essa pecha. E ele vai influenciar, e ele também é influenciado, porque aí também a gente tem que romper um pouco com essa ideia de que exista uma literatura francesa, ou alemã, ou inglesa, ou espanhola. Primeiro, porque esses contextos não estão definidos. Né? E segundo, porque as influências há muito trânsito, né, de ideias e tudo mais. Mas você começa a ter, então, essas histórias narradas em verso, continua tendo um sentido de oralidade, porque há uma expectativa, provavelmente elas eram cantadas nas cortes, mas elas são feitas para um ambiente de corte, elas são feitas por uma presença feminina, e aí já vou adiantando algumas coisas que a gente vai falar depois, né? Então são textos que prevêem a presença de mulheres. As canções de gesta têm um papel muito marginal das mulheres no geral. Nos romances de cavalaria, as mulheres em todos os lugares. Né? E você tem, então, a ênfase nas questões amorosas. Né? Isso que vai levar depois a muitas discussões sobre o que seria o amor cortês ou o fino amor, né? E tudo mais. Então, pensar num gênero é muito difícil, né? Porque você não tem homogeneidade total, mas você tem um tipo de narrativa que se desenvolve ali a partir da segunda metade do século XII, que vai se preocupar em evidenciar uma certa elite, uma nobreza aristocrata, né? Uma nobreza que tem cavaleiros, mas que tem senhores e damas, né? Convivendo naquele ambiente cristianizado, claramente, né? E como um certo modelo comportamental.
Né? Se a gente vai dizer que as coisas eram daquela forma mesmo, aí já é outra discussão. Mas há uma proposta clara de um modelo ideal do que seria a corte, do que seria essa elite. Né? Então, isso também é importante. A gente vai descobrir quase nada sobre, sobre o povo, entre aspas, sobre camponeses. Quando eles aparecem, no geral, eles aparecem em posições absolutamente subjugadas, totalmente dominados, muitas vezes como rústicos, e eles são totalmente sem importância. O foco é sempre nessa elite, nesses cavaleiros que saem em busca de aventura, porque essa aventura implica, inclusive, você se provar e você garantir o seu status e o seu lugar social ali dentro da corte, com modelos específicos de ação, né? E a presença dessas mulheres que em cada romance agem de forma diferente. Então a gente tem mais ou menos uma tríade, né, pela tua fala, para pensar esses romances de cavalaria. Eu vou chamar de épica cortês, só para implicar um pouquinho. Para pensar um pouco essas épicas corteses, né, que seria cavaleiro, dama e amor cortês, né? E se eu coloco o cavaleiro, eu ainda posso colocar um quarto elemento aí, que é o senhor, né? Que é o maior que esse cavaleiro, digamos assim, mas que também é um cavaleiro, no final das contas, vai ser representado como um cavaleiro, né? Então, eu vou começar com o amor cortês, que foi o primeiro que tu colocou aí na bola. O termo é, de novo, vamos voltar para o século XIX, né? Cacildas, a gente fala disso, vai falar no século XIX. O que é esse amor cortês? O que é essa terminologia do amor cortês? Então, de novo, assim, a gente tem o que o século XIX vai criar como amor cortês e a gente tem o que aparece na documentação de verdade. Para o século XIX, o amor cortês vai ser definido como tipo assim, amor... como amor sempre fora do casamento, né? Ele é o amor adúltero, que é regido por uma série de códigos, né? Como se houvesse um manual. Existe, de fato, uma obra que vai ser composta já mais para o final do século XII, início do XIII, que é do André Capelão, né? Que é o Tratado de Amor Cortês, mas que hoje em dia a gente já entende que ele é muito mais crítico e satírico do que se quis interpretá-lo, né? Como, de fato, um guia de como ser o amante ideal. O século XIX cria essa ideia desse amor quase que abstrato, no sentido de que ele é um amor adúltero, mas que acaba muitas vezes não se concretizando fisicamente. Ele é platônico. Né? Ele é uma adoração do cavaleiro por uma dama. No geral, dentro dessa lógica, se coloca a dama sempre como sendo, inclusive, um pouco superior ao cavaleiro, né? E o cavaleiro se submete à dama e faz de tudo para conquistá-la e para provar o seu valor e obter o seu reconhecimento. Né? E isso vai gerar uma série de características, como esse cavaleiro salvador, esse cavaleiro generoso, protetor dos fracos, polido, né? Várias discussões aí que criam esse modelo que na nossa cabeça até hoje funciona como o cavaleiro, né? Tem aquela expressão, em português a gente usa a espera do cavaleiro em cavalo branco, né? Em inglês, a expressão é o knight in shining armor, é o cavaleiro na armadura brilhante, né? A ideia da armadura, que é usada na língua até hoje como modelo, quase que um modelo ideal de romance. Quando você vai para esses chamados romances corteses do século XII e início do XIII, existe uma associação forte, sim, entre o que seria esse... No geral, ele não recebe o nome de amor cortês. O uso é mais o fino amor, né? É mais essa expressão que aparece. Com frequência associado a relações adúlteras, mas não apenas. O próprio Chrétien de Troyes tem 3 romances dele. O centro é o amor dentro do casamento.
e não o amor. Então, você vai ter, em algumas obras, uma ênfase no adultério, em algumas não. É um amor, muitas vezes, muito mais sexualizado do que o século XIX nos faz crer. Aliás, é uma questão interessante, porque muitas dessas obras, quando foram traduzidas no XIX, o XIX deu uma limpada na violência, na sexualidade, no quanto os conteúdos eram explícitos. Tá? Ficou mais cristão do que deveria ser, né? Exatamente, exatamente. Quando você vai ler os textos, eles muitas vezes a violência é muito grande. Então, esse cavaleiro que parece ser contido, há momentos de contenção em relação a certos grupos, a certas situações, mas ele é capaz de extrema crueldade, extrema violência. Né? Só quando ele é educado, né? Quando ele é educado, aí ele é mais polido. E mesmo quando ele é educado, é em relação a certos grupos, por exemplo. Então, essa relação com as damas é com as damas da elite. É contra ela que ele não pode ser violento. O que deixa entender que com damas de mais baixo grupo social não é bem assim. Né? Então, nos romances ou nessas obras, o que a gente tem é, na verdade, uma variedade muito grande de comportamentos e de modelos que não são tão claros e tão explícitos de que existe um amor cortês. Né? Isso é algo que depois vai ser principalmente, de novo, o século XIX, que vai lá e vai criar esse modelo ideal, e é um modelo que a gente continua a imaginar e meio que repetir, né? E que muitas vezes serve a propósitos não muito positivos, né? Para ficar nessa palavra. Até porque, como você colocou, né, tem um outro tipo de literatura, que são as cantigas, né, que vão trazer ainda esse amor de uma outra forma, né? Porque você tem cantigas que são explícitas em relação ao ato sexual. E parece que essas foram, como você também mencionou, foram apagadas no século XIX, né? É como se elas tivessem sido polidas pro século XIX, né? Então, eu sempre brinco que um dia eu quero dar um curso de medieval chamado Sexo, Drogas e Rock and Roll. Né? E aí eu vou pegar só esses que são mais assim, né? De deixar a pessoa de cabelo em pé, do tipo, como assim ser medieval? É medieval, né? Então, porque no século XIX deu um polidão, né? A curiosidade, eu vi que alguém comentou aí sobre os pré-rafaelitas, né? E a imagem é muito interessante porque, sim, de fato, os pré-rafaelitas, eles fazem uma leitura visual da dama, principalmente da dama, mas também do cavaleiro, que é o imaginário que a gente carrega até hoje. Então, na cabeça de todo mundo, falou de dama, cavaleiro, e a imagem que vem na cabeça, quer dizer, hoje talvez isso esteja mudando, inclusive por conta de novas leituras, e aí a gente pode colocar, por exemplo, essas questões como Game of Thrones e essas novas caracterizações, mas, no geral, o que vem à nossa mente é aquela donzela, né, com aqueles longos cabelos. As descrições dos textos, muitas vezes, colocam elas dessa maneira. Mas alguém ressaltou aí que tinha uma questão de pureza, né? E, na verdade, o que a gente vê é que, e aí não se restringe só à literatura, mas que, durante a Idade Média, a figura feminina é associada a uma voracidade sexual maior do que a do homem, que é o oposto do que a gente vai criar, principalmente a partir do século XIX e mesmo no século XX, que coloca essa ideia de que a mulher tem menos desejo sexual, né? E o que se vê na documentação medieval não é isso. As mulheres muitas vezes têm mais apetite do que os homens. É um dos problemas delas, né? É um dos pecados. Né, e um dos problemas para os homens também, né? Controlar essas mulheres. Exatamente. Então, veja a inversão que a gente tem quando depois a gente vai dizer, vai criar essa ideia do cavaleiro que precisa ser domado, porque ele tem instintos sexuais incontroláveis, quando muitas vezes é o oposto. Né? Sim. E isso permanece já no século XV, por exemplo, quando você tem a obra do Malory, que é a Morte de Arthur, que trata do Lancelot. E o Lancelot é quase estuprado várias vezes por um grupo de mulheres. Então, assim, você tem
uma mudança de leitura sobre esses textos, que é isso, como você disse, para tornar tudo um pouco mais limpinho para o século Não é? XIX, né? São os Então, puritanos, acabaram com a Idade Média. exatamente. Já que a gente entrou no tema, né, que é a representação de feminino, a gente não tem como falar dessa representação de feminino se a gente não fala também dessas representações de masculinos, né? Uhum. Então, que modelos femininos são acionados dentro dessa literatura de corte? E aí a gente pode abrir um leque maior, né, para não ficar só na épica cortês, mas também pensar, de repente, a chanson de gesta e as cantigas, né? Que Uhum. vão ser Uhum. femininos variados, assim, mas o que você percebe, assim, que são esses exemplos, esses dentro dos textos, né? Como é que esses modelos femininos se dão? Olha, os modelos femininos, eles são obviamente variados, né? Como eu disse, esses romances corteses, eles são povoados de mulheres. Não é apenas a dama principal que recebe as atenções do cavaleiro. Você tem várias outras mulheres que circulam. É um mundo, é uma mistura do mundo fantástico com o mundo real, né? Ele acontece sempre fora do tempo, tá? Nenhuma Uhum. dessas histórias denomina um tempo específico, então esse tempo meio da fábula, mas ele é concretamente muito associado a uma realidade histórica, né? Então, as mulheres estão ali. Uma coisa que tende a acontecer é que, com frequência, o papel, o lugar da mulher, ele é definido pelo seu status social. Tá? Então, você tem no topo de tudo a rainha, que, por o caso dos romances corteses de ciclo arturiano, é a Guinevere. Tá? A Ginevra, acho feio o nome dela em português, mas enfim, a Ginevra, né? Ela Ginevra. né? Não ficou bonito esse nome, mas enfim. Ela é a rainha máxima, mas ela é uma personagem, no geral, pouco acionada nesses romances, a não ser no caso do Lancelot, onde ela é o personagem principal, junto com o Lancelot, né? E ela detém certos poderes e controles sobre os cavaleiros, exatamente pela posição dela de rainha, de senhora, vai para usar o termo de senhora feudal. Né? São laços, os laços que são estabelecidos ali são laços vassálicos. Tá? E ela detém esses poderes. Depois você tem as damas de alta estirpe, por assim dizer, que vão ser princesas, que vão ser, no geral, as principais damas de cada um desses romances, que também são mulheres, no geral, com muita influência social e política, né? Com algumas variações, com algumas restrições dependendo de condições. Então, se você tem uma viúva, né? Ela tem um certo espaço de atuação, uma mulher casada, uma mulher solteira, no geral, tem muito pouca agência, né? Da maneira como aparece. Pensando nos romances do Chrétien de Troyes, as mulheres ganham agência muitas vezes via casamento, exatamente. Né? Mas você tem também mulheres com conhecimentos específicos. Alguém está falando sobre bruxas aqui. Não são bruxas, você não tem bruxa, mas você tem principalmente Ainda servas. não. Ainda não, né? Mas você tem servas que detêm conhecimento mágico, por assim dizer. Eles não são chamados de mágicos necessariamente, eles são chamados de poções, elas têm conhecimento de fio, Curas. cura, exatamente. A própria Isolda tem esse conhecimento, né? E isso também garante um certo destaque para algumas mulheres, quando elas têm um certo conhecimento de uma técnica, né? De uma coisa específica. E depois você tem as mulheres de pequena nobreza. Como eu disse, mulheres do povo camponesas, elas não aparecem, no geral. Uhum. Mas você tem, que aí já é diferente um pouco das cantigas, né? A cantiga tende a ter um pouco mais de presença de gente fora da nobreza.
Nos romances corteses, não. Todo mundo que tá ali no geral é de alguma forma membro. Então você tem algumas mulheres da pequena nobreza que vão ser as damas de companhia, que vão ser... E essas, no geral, têm uma posição muito menos favorável, né? Elas tendem a ser muito mais vítimas de violências, de humilhações, do que as mulheres de status social mais elevado. Né? Alta então, patente. Oi? Da alta patente. Da alta patente, exatamente. Né? Então, você tem esses modelos que vão sendo criados, inclusive, por exemplo, o modelo de uma esposa ideal. Então, o que seria uma esposa ideal? Que é aquela esposa que ela é absolutamente fiel ao marido e leal a ele, não só no sentido de não traição sexual, mas de defesa dele e daquilo que ele representa. Então, de segui-lo, de acompanhá-lo muitas vezes nas aventuras, que é o caso, tem um dos romances que se chama Eric e Enide, ou Eric e Eneida, se quiser traduzir dessa maneira, em que a Eneida, que é a esposa do Eric, vai com ele nas aventuras e o salva muitas vezes. Então veja como a lógica do herói salvador, ela nem sempre funciona 100%. Às vezes o cavaleiro é salvo pela dama. Uhum. Então, pensando no modelo masculino, né? Também não há um único modelo, nunca existe um único modelo, né? Isso eu acho que é uma característica bem interessante e talvez que faça um pouco, difira um pouco do que vem, do que existe enquanto canção de gesta, que tem modelos mais tópicos, né? Uhum. Aqui, embora sejam modelos, eles são muito mais individualizados. Cada um dos cavaleiros, eles têm características próprias, né? Algumas se repetem, então há questões que é isso. Você é cavaleiro, você tem que ser corajoso, você tem que gostar da aventura, né? O Eric, né? A Cláudia falando que o Eric briga com ela e ela repreende, é ótimo. Ele fica brigando o tempo todo com ela porque ela não pode avisá-lo, mas ela avisa, né? Sim. Então ela nunca respeita o que ele está pedindo, mas exatamente porque ela não respeita, ela garante a segurança dele muitas vezes, né? Sim. Mas o Eric, ele vai ser repreendido pelos seus pares porque ele perdeu o interesse nos torneios e nas disputas. Ele está tão apaixonado que ele só quer saber da mulher dele. Tá? Então, isso é uma característica recorrente, né, essa questão. Mas são homens que têm as emoções muito mais à flor da pele do que a gente poderia imaginar. Então, tem homens ali que se desesperam, tem homem que desmaia, sabe, coisas que a gente, no geral, não atribuiria a um modelo de masculinidade viril total, eles aparecem também dessa forma. Né? Mas há um conjunto de características para esse modelo de cavaleiro. Você usou o termo educado, né? Domado quase, né? Como modelo cortês de fidelidade ao seu senhor, de uma moral cristã, de proteção, de generosidade, que se repete de certa forma nessa literatura. Né? Uhum. Quando a gente vai já para uma canção de gesta, esse polimento não aparece. Né? Aí você tem o homem guerreiro, o homem herói, mas herói épico, de fato. Né? Uhum. O herói do romance cortês não é um herói épico. Uhum. Tem uma figura que me intriga muito, feminina, desses romances todos. Tem uma que me intriga em particular, que é a Kundry. Sim. Né, que ela, pelo menos no Parzival do Eschenbach, do Wolfgang von Eschenbach, ela vai ser descrita de uma forma que choca, né? Porque ela tem focinho de porco, ela tem cabelos muito crespos, né? Mas ela é muito inteligente, ela sabe o trivium, o quadrivium, ela sabe muitas línguas, né? Fala um pouco da Kundry.
Então, na verdade, ela tem uma presença. O que acontece? O Parsifal, ele é possivelmente inspirado. A primeira versão que a gente tem da lenda do Perceval é com o Christian de Troyes. Né? Uhum. Mas é um texto que ele não termina. Ele Sim. é gigantesco, é muito maior do que qualquer outro romance que ele tinha escrito. Quando ele para de escrever, a gente supõe que ele tenha parado de escrever porque ele morreu. Né? Não temos como saber com certeza, mas a suposição é essa. Já tinha mais de 10 mil versos. E é um romance muito complicado, porque ele é meio místico. Né? E na versão do Chrétien, ela não tem um papel significativo. Né? Isso muda depois, nas continuações ela começa a aparecer, mas a presença dela na literatura né, alemã, por assim dizer, é muito mais significativa. Né? E intriga muito, né, que embora ela seja descrita como muito inteligente, domina várias línguas, ela é muito feia, que cavaleiro nenhum nunca vai olhar para ela e desejá-la. Uhum. Né? Sim, porque aí você tem exatamente essa mistura de que o ideal da dama, a primeira coisa que uma dama tem que ser é bela. Bela, recatada do lar. Quase isso, né? Mas a questão é que ela não... os outros atributos, eles se revelam, na maioria das vezes, eu diria, muito menos na descrição que é feita dessas mulheres e muito mais na ação. Quase parece, vamos dizer, quase parece sem querer que o autor dá indícios de que essas mulheres têm habilidades específicas, conhecimentos. Elas não são explicitadas. No geral, o que se explicita da dama, nesse romance cortês francês, né, para usar o termo, é a beleza. São cabelos longos, no geral cabelos longos, muitas vezes loiro, a maioria das vezes loiro, mas nem sempre, que podem ser cacheados ou lisos. São lábios que parecem pétalas de rosa, né? Que entendem os rituais corteses, sabem sim, como se portar. Sim, elas se perfumam, elas se vestem adequadamente, elas sabem receber, elas têm toda uma deferência em relação aos superiores que sejam. Então, é isso que se enfatiza. Então, no caso do Parsifal, eu acho que é muito interessante, porque é uma mudança de explicação sobre uma possível mulher, né? Que ressalta uma série de conhecimentos que você não costuma ver em outras formas. Né? Uhum. E aí a questão é essa: ela não é uma dama no sentido típico. Uhum. Porque ela não é bonita e porque ela tem um conhecimento, um estudo ali que a gente é levado a crer que essas mulheres não possuem, embora conforme a gente vai lendo que elas são muitas delas são bastante articuladas e muitas são letradas, né? Quando às vezes os próprios cavaleiros não são. Né? O Perceval, Sim. por exemplo, é um bruto. O Perceval do Christian de Troyes, quando ele começa, ele se a gente fosse usar o termo aqui pra gente, ele é um caipira. Um chucro. Um chucro total que foi criado pela mãe, que a gente poderia falar quase criação de vó, sabe? Que queria mantê-lo protegido do mundo. E mesmo assim ele vai descobrir o mundo dos torneios, mas ele é absolutamente cru. Ele não tem nenhuma educação, ele não tem instrução na corte. Parte do processo dele de desenvolvimento dentro da história é exatamente tornar-se cavaleiro nos moldes do que é um cavaleiro ideal. Né? Uhum, Tanto que, sim. assim, ele comete gafes sociais porque ele não sabe se comportar. Terríveis, né? Então, eu acho que a personagem da Gundry, ela tem também esse aspecto de se contrapor ao que é a figura do Perceval no início. Uhum, sim. Né? Alguém perguntou ali sobre, acho que foi o Marco, se eu não me engano, sobre por que o Parsifal é místico. Né? Talvez ele queira ouvir falar mais um pouco desse misticismo no Parsifal.
No Percival, no caso. No Perceval, no caso, Perceval. Bom, o Perceval, não sei se todo mundo sabe, ele é o cavaleiro que vai atrás do Santo Grau. Né? Então, esse romance do Christian de Troyes é uma das primeiras menções que a gente tem registrada, né? Lembrando que todos esses textos provavelmente eram histórias que circulavam já, muitas vezes contadas oralmente, que progressivamente vão sendo modeladas e colocadas por escrito. Né? Então, não significa que a história tenha surgido ali no final do século XII. A estimativa é que o Perceval tenha sido escrito por volta de 1180. Né? Então, é uma das primeiras vezes que a questão da busca pelo grau aparece como um motivo narrativo. E ela é uma busca cristã, né? Você tem aqui um objetivo, ele tem esse misticismo religioso mesmo, que é diferente de outros romances de romances corteses, cuja motivação na maioria das vezes, a busca pela aventura pessoal. Aqui o objetivo é superior, é buscar o copo que conduz o cálice. Há toda uma discussão sobre o que é o grau, inclusive na parte que o Christian de Troyes escreve, que ele não termina, não aparece a palavra cálice. Não fica claro o que seria o grau. Né? Aí depois você tem o Dan Brown, por exemplo, dizendo que é Maria Madalena, né? Mas enfim, a história vai se transformando, né? Mas ele é uma busca pelo divino, de certa forma. Então ele é místico, ele é considerado místico nesse sentido, numa relação muito pessoal nesse caso da figura do cavaleiro do Perceval, diretamente com Deus. Né? Então é esse tipo de misticismo que aparece numa obra dessas. Uhum. Você falou de cavaleiros... Perdão. Outros. Não, sim. Pode ir. Tu falou de Cavaleiro Sensível, eu lembrei do Parzival alemão, né? De uma cena em que tá nevando muito e ele olha pro chão e tem 3 gotas de sangue no chão. Uhum. Né? E essas 3 gotas de sangue, ele vê o rosto da amada dele. E aquilo faz ele se revoltar loucamente contra Deus, sabe? Que ele tá peregrinando e a peregrinação não acaba nunca e ele não pode voltar para ela. E é o momento que ele começa toda uma revolta contra Deus. Né? Por conta da saudade que ele sente dela, por conta dele não chegar nunca no objetivo dele, né? Ele diz assim, que Deus nada, para com isso, né? Para de perturbar, Deus não existe, se existisse, não fazia as pessoas sofrerem. Né? Então aí ele começa quase que um caminho para expurgar, né, essa briga dele com o próprio Deus, né, de autoconhecimento. Sim. Então aí eu lembrei da sensibilidade, né, o quanto o Parzival é uma figura sensível nesse sentido. Sim. E veja que aí você tocou numa questão outra muito interessante, que faz a gente questionar outros estereótipos medievais, que é o estereótipo do homem ou da mulher medieval que não questiona nunca a religião ou a fé. Veja, há um questionamento aí. Há no mínimo um desconforto dele em relação a Deus. Né? Então, ajuda também a gente a pensar que são personagens aí sendo criados, mas a gente tem que pensar... eu acho que uma das maneiras que a gente precisa... uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando no texto literário, nesse caso, como documento histórico, é que pouco importa se ele está narrando algo verdadeiro ou fictício. Não é isso que importa. Até porque o caráter de verdade e de ficção durante o medievo está em outro nível. Exatamente. O que importa é que esse texto foi escrito dentro de um contexto histórico específico. Né? Eu sei que na teoria literária tem gente que não concorda muito com essa ênfase dada ao contexto, mas eu sou historiadora. Então, e eu já pulei por outro lado, né? Então,
Exatamente. Então, o que acontece? Esse texto, seja lá qual for, seja o Parsifal, seja o Perceval, sejam as cantigas, eles foram criados dentro de um contexto específico por uma pessoa. Se é o Chrétien de Troyes mesmo, quem ele foi exatamente, pouco importa. Mas ele foi escrito por um homem ou uma mulher, porque cabe lembrar que há mulheres autoras, né? Inclusive de romances corteses, né? Uma delas é a Maria de França, por exemplo, né? Que é super reconhecida e cujas obras transitam muito durante toda a Idade Média, que são pessoas reais que escrevem, né? E que só podem escrever tendo em vista o contexto no qual elas estão inseridas. Né? Então, há um elemento de, tem um autor que é o Christophe Pommian, que fala sobre o elemento de verossimilhança na literatura, toda literatura, qualquer uma, da mais fantasiosa à mais realista, ela precisa de um elemento de verossimilhança, ou seja, algo que seja compreensível para o público que recebe essa literatura, que a lê ou que a estuda. Senão ela não consegue circular. Né? E aí é nessa verossimilhança que a gente identifica, por exemplo, essas ações desses cavaleiros, dessas damas, e que elas ganham sentido. Então a gente pode dizer que existe uma representação ali de uma possível ação no mundo real. Né? Mesmo que não seja uma narrativa da realidade, dos fatos narrados de um personagem real. Né? E aí eu vou sacar a tua dissertação de mestrado, né? Essa questão gênero, casamento e o cruzamento, documentação literária e documentação canônica. Uhum. Bom, então, foi um caminho curioso e, na verdade, eu acho que eu cheguei nele meio que por acaso, porque quando eu decidi que me interessava pensar um pouco o casamento, eu comecei a ler na historiografia e comecei a ver muita referência à documentação canônica, ao que a gente chama genericamente de direito canônico. Particularmente, a primeira referência que aparece, que é um dos documentos que eu uso, é o Decreto de Graciano, porque o Graciano é um autor do século XII, que a gente também não conhece, não sabe quase nada sobre ele. A gente quase nunca sabe nada sobre as pessoas da Idade Média, né? É um pouco frustrante às vezes. E aí tem especialistas que se debruçam por anos e anos, passam a vida tentando descobrir indício de quem eram os autores, né? Mas ele tem um tratado jurídico que ele, o grupo ao qual ele pertence, que produzem por volta de 1140, e dentro dele há um conjunto de 15 causas, né, que são situações hipotéticas com os acontecimentos todos dedicados ao casamento, né, as diferentes questões do casamento. E aí, por conta disso, eu comecei a ir atrás dessa documentação, aí fui descobrindo também as cartas decretais papais, e o tema me pareceu, e é o que eu defendo, é que assim, no século XII, a partir do século XII, a igreja entra de forma muito determinada na discussão sobre o casamento. Uma discussão da qual ela participava muito pouco antes, né? A maioria dos casamentos não tinham participação de um padre, era um acordo entre famílias, né? E há claramente uma mudança, pelo menos documental, né? Que é o que a gente consegue constatar, de que passa a existir uma preocupação muito grande da igreja em regulamentar as práticas do casamento, determinar o que é, o que faz o casamento, o que torna o casamento legítimo, quais são as restrições e tudo mais. A partir exatamente do final do XI, a gente já começa a observar. E aí me pareceu curioso exatamente que mais ou menos no mesmo período você tem essas obras do Chrétien de Troyes tratando o casamento de forma tão clara. Então, a gente tem dois conjuntos documentais distintos que indicam uma preocupação comum na sociedade nesse momento, que é refletir sobre o que é o casamento.
o que significa o casamento cristão. Todos os casamentos nas obras do Chrétien de Troyes são casamentos cristãos. Né? Uhum. E aí a gente vai vendo que muitas das coisas que essa documentação que a gente chama genericamente de canônica, ou que seria uma documentação mais normativa, né? Tem muitas coisas que aparecem ali como prescrições que estão aparecendo também nas obras literárias. É difícil, não vou dizer que isso significa que o Chrétien de Troyes lesse, por exemplo, tratados jurídicos. Não é isso. Mas é circulação, né? A ideia é de circular. Exatamente. Há uma circulação de um ideal de casamento que encontra paralelos dentro de um universo absolutamente laico, né, que é o mundo dos cavaleiros e das cortes, e do universo religioso. Uhum. A gente está com 8 minutos para fechar a live. A Cláudia pediu o Tristão. Eu ia falar do Tristão de outra forma. Eu ia falar das adúlteras. Eu queria puxar o termo adúlteras. O que a Claudinha colocou ali? Tristão do Berru anuncia o poder da lei de Roma na validação do casamento de Isolda e de Marcos. Então, acho que a gente pode falar das adúlteras para poder fechar aí. Essas mulheres adúlteras. Então, há diferentes mulheres adúlteras e depende da versão. Então, por exemplo, o Tristão do Berru tem o Tristão do Tomás e você tem o Tristão e Isolda do Joseph Bédier, que na verdade é a versão que chega até nós, que quando ele faz uma recomposição, né? Então já um autor moderno que recompõe. A Isolda é duramente criticada, né? De certa forma temida. Ela é um modelo de alerta, né, para os homens um pouco assim, olha, cuidado, porque inclusive ela domina a fala muito, ela consegue manipular, então ela é retratada um pouco como sendo perigosa. Você tem um romance do Chrétien de Troyes que se chama Cligé, que é o que eu mais gosto, meu favorito, que se coloca como o antitristão. A Fenice, que é que vai acabar se casando com o Cligé, ela diz o tempo todo que ela não será uma Isolda dividida entre dois homens, né? Porque ela está apaixonada pelo Cligé, mas ela é casada com o Ali, que na verdade é o tio do Cligé. Veja, tem o tio como Max. É composto como, por isso que ele é chamado de antitristão. Então ali, e aí você tem, por exemplo, a versão da Maria de França. A Maria de França escreve um poema curto, os poemas dela se chamam Les, que é o romance da Madre Silva, no qual a Isolda é colocada, a relação entre eles é colocada como uma relação de amor tão forte e tão puro que nada rompe. Então, a adulta, ela não é vista como uma adúltera, é um amor verdadeiramente puro nesse contexto. Então, você tem diferenças, né? A própria Guinevere, ela parece como sendo um pouco cruel em relação ao Lancelot, né? Ela é meio cruel. Mas o adultério, ele é condenado, mas mais ou menos. É quase como se aparecesse nessas histórias assim. É um fato, ele acontece. O ideal seria que ele não acontecesse. Mas ele acontece. E que as pessoas não saibam sobre ele, né? Porque se souberem, é preciso a condenação. O tempo inteirinho nessas histórias, essas relações adúlteras, esses personagens estão tentando esconder. E eles temem, o tempo todo que mostra que eles têm medo de serem descobertos. Se eles têm medo de serem descobertos, é porque não é algo aceito normalmente, né? Acontece, mas não é aceito, não é bem visto, né? Então, sim, ele tem que ser escondido. Você tem um embate entre a tua obrigação, né, que é o casamento, que é o legítimo, e aquilo que diz respeito ao teu sentimento, né? Aquilo que te move, né? Então, a mulher fica meio ali no meio do caminho, o que eu faço? Eu tenho a minha obrigação e, por outro lado, né? Então, é interessante. E isso aparece muito na Maria de França, talvez exatamente pelo fato dela ser mulher. Mulher. Né?
aparece muito claramente esse drama, e o drama da Isolda é colocado como de uma mulher jovem casada com um velho, além de Uhum. né? Então, isso aparece. O que mostra, por exemplo, aí uma diferença, você perguntou sobre a questão da documentação canônica, você tem a partir do século XII, então, essa ênfase no casamento pelo consentimento, né? Mas essa literatura mostra, então, que muitas vezes esse casamento continua funcionando dentro da lógica de acordos familiares, nos quais, na maioria das vezes, a mulher tem pouca ingerência, né? E ela acaba se vendo muitas vezes nessa posição de ter que lidar entre a obrigação enquanto esposa no casamento e o verdadeiro sentimento que ela nutre por um outro cavaleiro, que na maioria das vezes é mais jovem, é mais bonito, é mais valente, é muito mais interessante, né? Nesse Sim. sentido. Carol, estamos aí com 3 minutos. Quer fazer assim um total assim de tudo que a gente discutiu para a gente partir por fim? Eu quero te agradecer se a live acabar, né? Muito obrigado, foi muito bom. E quem sabe a gente parte por uma próxima mais para documentação assim, né, de lei, para as leis. Podemos, claro. Olha, bom, eu já aproveito para agradecer também, foi uma delícia, espero que a gente tenha refletido sobre algumas coisas bacanas aí. Eu acho que o que fica, de forma geral, primeiro é o potencial, para retomar então o que a nossa colega Cláudia já disse, o potencial histórico desses romances corteses ou da épica cortês, seja lá qual forem essas formas literárias, que há muito que nós podemos aprender aí com essa documentação. O quanto a gente precisa cuidar um pouco com essas categorizações e delimitações de gênero, como se eles fossem homogêneos e exclusivos. Há muitos cruzamentos, muitas formatos. nuances, né? Muitas camadas. Exatamente. E aí eu acho isso, a questão das camadas. O que a gente pode fazer com isso e o que a gente deve fazer é complexificar o nosso conhecimento sobre a Idade Média, nesse caso específico, né? Então, assim, não há um único modelo, a gente trabalha muito dentro da lógica dos estereótipos, né? A gente pensa muito nesses modelos, eles são retomados dessa forma, mas quando a gente volta para a documentação, o que a gente descobre é um mundo muito mais complexo, muito mais variado, né? Por vezes desconfortável até, né? Porque ele não responde as perguntas que a gente quer, né? Sim. Ou da maneira como a gente gostaria, né? Mas que ilustra uma variedade humana aí muito interessante de possibilidades de ação e que são, por vezes, semelhantes às nossas, mas em outros momentos muito diferentes. Carol, a gente agradece muitíssimo e fica aguardando um próximo papo, de repente, vamos agendar. E as próximas lives de agosto, fiquem atentos, vai sair o calendário. Boa noite. Brigadaço, Carol, foi muito legal. Obrigada a você, Dani, foi uma delícia. E depois, qualquer um que quiser me achar no Instagram, no Facebook, se quiser trocar ideia, mandar pergunta, eu estou à disposição. Estamos aí, né? Beijo. Beijo. Tchau, obrigada.